Então, boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos nesse planeta. Obrigado, Mestre, por estarmos todos reunidos em torno da nossa casa espírita. Obrigado pela oportunidade de aprendizado nos estudos e na nossa vida diária. Obrigado pela troca de experiências com o nosso próximo, dentro de casa, no trabalho, na rua, em todos os lugares. Obrigado por toda a inspiração e intuição que temos para enfrentar os desafios da nossa vida. Possamos enfrentá-los com coragem, com determinação, com criatividade, com muito amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Pois é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. Ângela, abriu o Evangelho. Abriu o Evangelho no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E é o item 10, que é uma sequência da cólera. É uma mensagem de Hahnemann, Paris, 1863. Item 10. Então, nós estamos estudando o livro Diversidade dos Carismas. Hoje nós iremos continuar com o tópico incorporação. Quem será o leitor de hoje? Posso ler? Vamos lá. Pode começar? Sim? Incorporação. A ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa de aura, onde em parte se interpenetra. Daí a impropriedade do termo incorporação. O espírito desencarnado não entra com o seu perispírito no corpo do médium após desalojar o deste. Não é preciso isso e nem possível. Kardec adverte que o manifestante não se substitui ao espírito do médium. O que ocorre, portanto, é a ligação entre ambos pelas terminais do perispírito de cada um, como um plugue de eletricidade se liga numa tomada. É pelo acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais, cerebrais, e dessa forma possa movimentar-lhe os instrumentos necessários à fala, ao gesto, à expressão de suas emoções e ideias. Observemos como Hernani Guimarães Andrade entende esse acoplamento. O mecanismo da incorporação mediúnica é fácil de compreender. Ela pode principiar pela aproximação da entidade que deseja comunicar-se. Esta poderá, eventualmente, influenciar o médium, facilitando-lhe o transe. O médium passa, então, a sofrer um desdobramento astral, OBE, e sua cúpula, juntamente com o corpo astral, deslocam-se parcial ou totalmente, de maneira a permitir que a cúpula e o corpo astral do espírito comunicante ocupem parcial ou totalmente o campo livre deixado pelo corpo astral do médium. A incorporação é tanto mais perfeita quanto maior espaço é cedido pelo astral do médium
ao afastar-se do seu corpo físico, deixando lugar para a cúpula com o corpo astral do comunicador. O espírito comunicante, deverá também sofrer um processo semelhante ao desdobramento astral para permitir que sua cúpula e corpo astral possam justapor-se ao espaço livre deixado pelo médium. Andrade Hernani Guimarães, 1984. Encontramos mais adiante outra informação de nosso particular interesse. A superposição do corpo astral do espírito ao restante equipamento mediúnico implica na justaposição do cérebro astral da entidade comunicadora ao cérebro fisiológico do médium. Embora grande parte da consciência do médium tenha se deslocado juntamente com sua contraparte astral, ele ainda mantém o controle da situação graças à sua ligação com o corpo físico através do cordão prateado. Por isso, o médium nunca está inteiramente inconsciente durante o processo da incorporação deste tipo. As ideias que lhe afluem ao cérebro por indução do cérebro da entidade podem, no momento, parecer-lhe ideias próprias. Mas, passado o transe, quase sempre ele se esquece exatamente do que acudiu à mente na ocasião. Isto a que Andrade caracteriza como maior ou menor ocupação de espaço pelo espírito comunicante no médium é que parece graduar o tipo de manifestação. Como observa o cientista, em outro ponto de seu livro, a comunicação fica, às vezes, na faixa fenomênica da telepatia, que ele assim descreve. O médium em transe exterioriza ligeiramente, mas sem ocorrer a experiência fora do corpo. Dá-se apenas uma pequena disjunção da cúpula, o suficiente para facilitar o acesso à camada áurica interna. Esta operação facilita o contato entre a camada áurica do espírito e a do médium. A transição é então efetuada como já explicamos. O médium usa seus próprios meios de expressão, inclusive seu linguajar comum, mas isto não impede que as ideias transmitidas sejam as do espírito. Continuamos, pois, dentro do inabalável ensinamento dos espíritos, segundo o qual a linguagem deles é o pensamento. É nesse mesmo sentido de gradação no envolvimento mediúnico no processo que podemos ler em Kardec, a Gênese, no capítulo 14, número 47, a seguinte observação. Na obsessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domiciliar sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois isso só se pode dar pela morte. Kardec, Alain, 1979. E mais adiante, de posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, psicofonia, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra. Sobre esse mesmo aspecto do problema, encontramos em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 240, a seguinte informação. A subjugação pode ser moral e corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É como uma fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Kardec, Alain, 1975. Da combinação de todas essas informações convergentes, podemos concluir que o espírito manifestante induz o médium a falar, converte seu pensamento em palavras ou se aposta mais amplamente dos controles mentais do médium, de tal maneira que ele mesmo fale ou haja como se o corpo fosse seu.
Isto parece contradizer o conceito de que a linguagem dos espíritos é sempre o pensamento, mas não é o que ocorre. Num caso, o pensamento do manifestante é induzido, como diz Andrade, cabendo ao médium vertê-lo em palavras. No outro, o próprio manifestante o converte, usando o instrumento de expressão do médium que, não obstante, continua a participar do processo sem, contudo, poder interromper ou mudar o fluxo das ideias que circulam pelo seu psiquismo. Em ambos os casos, a fonte geradora do pensamento é a mente do manifestante. Andrade explica a sutileza da participação sem interferência. Esclarecer que a grande parte da consciência do médium se desloca quando seu perispírito se afasta para ceder espaço à entidade manifestante de parte, não toda. Isto nos leva ainda a entender melhor a aparente contradição de Kardec, ao afirmar que a entidade espiritual manifestante não se substituir ao espírito do médium, ao mesmo tempo em que declara a Lures pode tomar-lhe o corpo como se seu fosse. O grau dessa posse, consentida ou não, guarda relação direta com o maior ou menor espaço ocupado no psiquismo do médium, mas nunca chega ao extremo de uma substituição, como adverte Kardec, ainda que, às vezes, assim se afigure ao observador despreparado. Tá? Então, o termo incorporação, como foi colocado aqui, e várias vezes entre aspas, não é o que realmente acontece. No próximo capítulo ele vai falar sobre psicofonia, né? Então, o que acontece? O espírito se aproxima do médium e o médium se desdobra parcialmente. Ele deixa parte do psiquismo dele, parte do corpo astral, né, para o espírito se aproximar e se manifestar, falando, gesticulando. É uma interação entre o perispírito do espírito e o perispírito do médium. Há uma sintonia, há uma troca de pensamentos e essa troca de pensamentos é expressada pelo médium. Ele está dizendo que de médium para médium, o espaço que o médium deixa para o espírito acoplar pode ser maior ou menor. Então, o médium, o espírito dele acaba se desdobrando parcialmente. O médium A, esse desdobramento é quase completo. No médium B, esse desdobramento é pequeno. Então, isso faz com que o médium seja inconsciente, entre aspas, ou consciente. Ele falou que em um caso é simplesmente uma telepatia. O espírito está pensando, o médium está captando e falando o que o espírito sente. Nesse caso, o desdobramento é pequeno. Nesse caso, o médium acaba falando com as palavras que o médium conhece, com o sotaque do médium, com o modo de falar do médium, com os erros gramaticais que o médium comete normalmente. Então, nesse caso, você percebe. Então, a gente observando os médiums falando, a gente acaba deduzindo, ó, esse médium tem uma consciência, o desenvolvimento deve ser pequeno, ele deve ser mais consciente. Porque o modo de falar do médium não está mudando em relação à fala normal dele. Em outros casos, o desdobramento é um pouco maior, né? Então dá mais espaço para o espírito entrar em contato com os órgãos da fala, do pensamento,
Então, há um desdobramento maior, aí esse médium acaba sendo consciente ou semiconsciente, parcialmente consciente. Porque às vezes na comunicação ele tem o que está se passando, e às vezes quando o espírito vai embora, ele esquece quase tudo. Agora, existe médiums onde há um desdobramento muito grande. É o caso do médium sonambúlico. No médium sonambúlico, o espírito do médium se desdobra bastante. Aí, nesse caso, acaba sendo um médium inconsciente. Inconsciente de que forma? Ele não se lembra da comunicação. No caso do médium inconsciente, digamos que um espírito queja dar um recado para o próprio médium. Ele fala para o meu médium, tal, isso. Ele está falando e está pedindo para alguém dar um recado para ele, porque o médium mesmo não vai se lembrar. Agora, ele está dizendo também que, mesmo no médium inconsciente, entre aspas, mesmo no médium que não se lembra do que falou, ele também deve controlar o seu corpo. Ele deve controlar a mediunidade. Mesmo ele sendo inconsciente, desdobrado totalmente, ele vai estar do lado do corpo observando a comunicação. Mesmo no método inconsciente, ele consegue fazer um filtro da comunicação. O filtro, e o autor diz o seguinte: muitos médiums totalmente inconscientes, como no caso da subjugação, o médium às vezes se desdobra e fala: já que eu sou inconsciente, quem toma conta é o meu anjo de guarda. E dá um trabalhão para a equipe mediúnica controlar as atividades mediúnicas daquele médium. Porque ele simplesmente deixa a comunicação acontecer, praticamente sem nenhum filtro. E está errado. Perguntas? Diga, Sônia, fale. Não, eu só queria fazer uma observação. Eu não sei que tipo de mediunidade a minha deve ser consciente ou semiconsciente, sei lá o quê. Por quê? O que ocorre é o seguinte: eu sinto tudo aquilo que o espírito está sentindo. Eu creio que ele ocupa parte do meu cérebro, porque eu sei que as dores e as sensações vêm através do cérebro, né? Então eu consigo sentir o que ele está sentindo. É isso que eu estou estudando aqui enquanto vocês estão falando, aí eu estou pensando sobre isso, porque eu sinto o que ele está sentindo. Se ele tiver algum problema físico, eu sei não. Eu sinto, meu corpo sente, entendeu? E é isso. Não lembro tudo que é falado, mas lembro alguma coisa. Então eu devo ser parcialmente assim. Mas que eu sinto exatamente o que ele está sentindo na hora da comunicação, o sentimento também, aquilo que ele está sentindo de sentimento mesmo, e de dores, parecendo dores reais. As dores vão para o meu corpo. Eu consigo registrar com o meu cérebro, ou o cérebro que ele coloca, ou o sentido que ele coloca no meu cérebro, mas eu consigo sentir exatamente as dores que ele tem. É bem interessante isso. E Sim, a gente fica meio aflita, porque assim, a gente está sentindo e sabe que não tinha nada daquilo, né? É bem interessante. está dizendo exatamente isso. Está dizendo que cada médium tem uma mediunidade diferente. A mediunidade da Sônia, da Ângela, de cada um dos médiuns da casa, acaba sendo diferente. Então, você pode
deve conversar com os médicos para poder sentir, para poder entender a sua própria mediunidade? Sim, mas não deve esperar que seja exatamente a mesma coisa, né? Existem mediunidades diferentes. Então, a gente percebe que dentro dos médiums da casa, cada um tem uma característica diferente. Às vezes algumas coisas mais parecidas, algo um pouco mais diferente, mas a gente tem que entender que cada um tem um tipo de característica. E, independente das características, todo mundo tem filtro, independente se é consciente ou inconsciente. Eu não sei se eu devo comentar, mas é que eu comentei uma vez, há muito tempo, lá na casa do tio ainda, que eu vi, foi a única vez que eu vi também, não posso dizer que vi, que eu vejo, mas eu comentei com o Rô. Eu vi quando o Zé Antônio estava incorporado, eu vi um Zé Antônio do lado, todo branco, ele parecia de gesso. Eu comentei isso com você, não foi, Rô? Acho que você não Foi, lembra. foi. Não lembra? Lembro, eu lembro. Então, eu A gente comentei, é jovem. até fiquei preocupada, eu falei, nossa, será que ele está passando mal, né? Porque ele estava branco, totalmente branco, parecia de gesso, mas ele movimentava. Então, isso pode ser uma característica da mediunidade, uma vez que me foi permitido ver, que ele se afasta do corpo, talvez. Pode ser isso, né? No caso do Do José lado, Antônio, no caso do José Antônio, ele não se recorda da comunicação. Então, a mediunidade dele é inconsciente. Então, o desdobramento que ele faz é maior do que um médium que se recorda da comunicação, da inconsciente. No caso do Zé Antônio, ele não se recorda da comunicação. Então, o desdobramento é maior do que um outro médium consciente. Fala, Roberto. Eu vou falar sobre alguns casos que me deu muita dificuldade, não por mim, foi dificuldade com os dirigentes ou aquele que queria falar alguma coisa com o espírito. Eu vou descrever as cenas em que eu passava. Então, era assim, eu ficava assustado do espírito passar por mim e minha voz não ser igual a dele. A voz dele passava a ser minha e a minha era a voz dele. Quer dizer, eu falava com a voz do espírito, não com a minha. Aí eu ficava preocupado que a minha voz ficava igual à do espírito. Conforme eu estava incorporado, eu olhava para os dirigentes e eu sentia uma certa desconfiança. E vou dizer por quê. Conforme você incorpora, dependendo da sua mediunidade e da situação que você está passando, ou que você está vivendo, a vida que você está tendo, né? Então, eu ficava admirado de ver a quantidade de distância entre meu espírito e o espírito de que estava incorporando. Aí, um dia, passou um espírito e eu fiquei tão entusiasmado e tão feliz de ver que eu era pequeno e perto do espírito que estava incorporado em mim. Mas também tinha várias irmãs e irmãos que estavam na mesma no mesmo encontro, certo? Então eu as via, elas me tocavam, eu tocava nelas, elas conversavam comigo, eu respondia para elas, elas tinham tudo anotado, mostravam anotações, então para mim era uma maravilha ver aquilo ali. Eu estava num mundo totalmente diferente mesmo, mas eu sabia que eu estava ali. Mas a minha voz mudava dependendo do espírito que passava por mim. Isso era uma preocupação, porque um certo dia falaram em voz alta que aquilo ali era esqueci o nome que deram lá, que eu era um espírito enganador. E eu não era. Não. Eu era um espírito enganador e eu não era, porque assim, o espírita, ele tem que ser honesto mesmo. Ele tem que observar quem está passando por ele, a vibração que passa por ele, né? Perguntar para um vidente se viu aquele espírito. Então o espírita ele tem que ser muito educado, né? E muito honesto. Então, conforme eu estava vivendo aquele mundo, era um mundo muito bonito, onde eu sabia quem ia ser curado e quem não ia ser curado,
e que dia ia ser curado. Então, eu estava num mundo muito avançado. Mas aí vieram essas preocupações comigo, Lourenço, né? A dúvida de quem estava querendo fazer uma pergunta, a voz do espírito que saía pela minha garganta e não era minha. Se fosse de mulher, saía de mulher. Se fosse do Chico, saía do Chico, né? E eu fui chamado, não vou dizer por quem, por um espírito enganador, né? Então aí foi uma passagem muito sofrida, vamos dizer assim, de ter que abandonar, vamos dizer assim, entre aspas, essa condição e posição que eu estava, para, com medo de criar problema para o centro espírita. Bom, como foi dito no texto, existem pessoas que falam exatamente com a mesma voz corriqueira, né? Isso numa telepatia, numa incorporação, num desenvolvimento pequeno. Então, a voz é do próprio médium. Existem médiums, existem médiums que há uma mudança no tom de voz. Na verdade, a gente nós temos aqui todas as nossas cordas vocais, e a gente com as nossas cordas vocais, a gente consegue fazer vários tipos de vozes. Então, tem pessoas que acabam imitando o outro, né? Imitando uma personalidade, imitando outras pessoas, e conseguem mudar o timbre da voz. Então, o que o Roberto tá dizendo é, na comunicação que ele estava fazendo, há uma mudança na alteração da voz. O espírito ainda utilizava as cordas vocais do Roberto, como da Ângela, como da Sônia, como do Sandro, e assim por diante. As cordas vocais são do médium. E, através da influência, dessa interação, desse desdobramento, pode haver uma mudança da tonalidade. Então, por exemplo, o Bezerra de Menezes, falando pelo Divaldo, ele tem um tipo de voz. O mesmo espírito, Bezerra de Menezes, falando por um outro médium, não vai ser a mesma voz que faz pelo Divaldo. Vai ter as mesmas características, mas não vai ser exatamente a mesma voz, porque as cordas vocais seria de um outro médium. Então, se você pegar Bezerra de Menezes falando pelo Divaldo, Bezerra de Menezes falando pelo Chico, as vozes não são idênticas, porque as cordas vocais não são idênticas, né? Então, isso acontece. Então você, se é um homem ou uma mulher, acaba mudando um pouco do tom de voz. Agora, de novo, um médium para outro são diferentes. Então, se no caso do Roberto, se manifestando, ele pode alterar muito a voz. Um outro médium atuando, passando a comunicação do mesmo espírito, pelo Roberto, pode ter um tom de voz. Pelo espírito, outro médium, pode ter um tom diferente, porque as mediunidades são diferentes. Tá claro? Queria acrescentar alguma coisa aí. A gente também tem que levar em consideração que o mesmo médium, ao iniciar o seu mandato mediúnico, ele ainda não desenvolveu toda a potencialidade da sua mediunidade. Então, no início, talvez, né, ele seja um pouco mais consciente, inseguro, né, até que ele vai relaxando, ele vai se adaptando aos companheiros também, porque a mediunidade, ela, embora seja individual, para uma reunião mediúnica, vale muito o espaço onde você está com os companheiros, né? Tanto é que a Joana de Anjos disse 10 anos aí para você, né,
se ajustar harmonicamente e tudo mais para que desenvolva todo o potencial. Então, pode ser que tenha médios, como é o caso aí de muitos de vocês, né, que no início, né, tinha aquelas dificuldades, até era consciente. Eu lembro que tem alguns, eu não sei se estou falando eu, se estou falando o espírito, tem hora que você não sabe, né? Aí vem, aí ele falou, não, deixa correr, mesmo que você ache que é você, deixa ele falar, até que depois vem aquela segurança e você sabe que você se doou e o espírito vem. E aí, lógico, tem a questão aí dessa penetrabilidade aí do perispírito, né? Com o perispírito do médium, para ocupar, então, os órgãos da fala, no caso aí, que ele está falando de incorporação ou psicofonia aí, né? Mas também eu queria falar uma coisa aqui para o Roberto, a respeito do que ele falou, porque eu sei que ele ficou um pouquinho chateado aí com o pessoal falou que o espírito era o enganador, né? Bom, eu concordo que eu não sei quem é que foi, né? Mas quem dirigiu uma reunião mediúnica não deveria ter falado isso, né? Porque se ele fosse enganador, ele deveria deixar outras vezes esse espírito se manifestar para saber o que ele está falando, se ele tem realidade com a realidade espiritual que ele está falando, né? Agora, por outro lado, Roberto, né? Se há um espírito verdadeiro, ele teria voltado, porque nenhum espírito fica magoado quando o dirigente ou alguém faz uma crítica, né? Nós humanos ficamos, mas se o espírito ele é realmente adiantado, também ele deveria ter voltado, falado, explicado mais, né? Mesmo que a contragosto do dirigente espírita, né? Então, isso daí faz parte da nossa experiência mesmo, né? Que a gente tem que Mas levar em Celso, consideração. mas Celso, havia 4 espíritos que estavam passando por mim, né? De uma vibração boa, uma sabedoria muito adiantada. Mas, infelizmente, né, essas entidades que passavam eram julgadas no mesmo sentido. Então, foi criando assim um ambiente meio ruim para mim, para os espíritos, né? E fiquei penalizado de saber que as pessoas que estão anos a fio nisso tenham tomado por esse lado, né? Então, eu resolvi a não participar com esses irmãos nesta reunião. Entendi. Até que um dia precise mesmo, né? Aí volto. Tá certo. Mas você tem manifestado a mediunidade de psicofonia? Faz tempo. Hoje você está utilizando a psicofonia também, ou não? Estou, por esses tempos eu não estou por causa desse meu problema que eu tinha que operar, né? Não, Então, certo, estava com certo. muita dificuldade, né? Agora eu operei, agora eu tenho que correr atrás do médico, viu, Celso? Que ele sumiu. Ele tem que tirar o ponto aqui. Cadê o médico? O médico sumiu. Eu não sei mais o que eu faço agora. Mas vai voltar. E, Pede pro seu guia aí. Fala. Acha o médico para mim. Tá bom. então, Não Celso, então desce. Vai aí não desce. eu falei com a Lili lá, ela falou, vai lá no postinho lá, que os caras tiram os seus pontos lá, né? Vou lá. Então, mas tem, viu, Celso? Então, Tá por bom. isso que eu falei, é uma parte muito bonita, porque você fica no outro mundo, né? Então, juntos a sua mediunidade, incorporação com a sua vidência, sua audiência, com tudo, não é? Então, você está dentro de uma família de espíritos mesmo. E você olha a vibração, você olha a cor das vibrações, né? O jeito, as roupas, tudo, né? Então, você participa daquela família lá. Roberto, o que é interessante do espírito é o conteúdo do que ele fala, né? Exatamente. O Lourenço tem falado isso muitas vezes aí, o conteúdo é que tem que ser analisado daquilo que o espírito falou. Então, deixa eu dar um exemplo para você, né? O seu José Magordo, ele tem, de vez em quando, ele dá a comunicação através do Marco, né? Você precisa ver. Às vezes, o Marco resolveu fazer a prece de cartas no nosso evangelho aí no lar, né? De vez em quando o Espírito vem e fala. Aí, mal ele começa a fazer a prece de cartas, ele fica aquele vozeirão assim, igualzinho do seu José, né? E aí depois ele vem e fala. No início, o Espírito do seu José
que também chama de José, né? Ele tinha fala assim, bem caipira, como era o seu José, né? E ainda você vê que o raciocínio dele, né, era também bastante parecido, né? À medida que foi passando o tempo, o espírito foi evoluindo, foi estudando, foi participando, não sei, de tantas coisas que tem, foi trabalhando, né? E ele começou a falar, hoje, quando ele dá comunicação, né, para nós é uma luz, porque, né, aparentemente, pelo seu jeito meio caipirão de falar, ele dá cada comunicação, assim, com conteúdo, assim, de tocar o coração da gente. Então, você vê, né, como com o mesmo médium, no início da sua fala, do espírito, né, já não era tão igual agora quanto o de hoje. Já. Muito, por isso que a gente tem que acompanhar direitinho as coisas, né? Ah, sim, é verdade. É verdade. Você tem razão. Continuemos a leitura. Eu tô com a mãozinha levantada, ninguém prestou atenção, né? Eu estou percebendo. Exatamente, Ângela. Com a mãozinha levantada. Fale. Bom, então, como minha irmã fala, né? A forma que nós transmitimos a mensagem do Espírito, eu, por exemplo, na hora que eu estou falando, eu estou sabendo exatamente o que está sendo falado. Mas a partir do momento que acabou, eu já não sei mais. Então, eu não sei. Eu sempre disse que eu sou uma médium consciente, porque quando eu estou transmitindo a mensagem, eu sei exatamente o que está sendo dito. Mas se dali 15 minutos alguém perguntar para mim o que o Espírito falou, eu não me lembro. Então, eu não sei como designar esse tipo de mediunidade. Mas, Semiconsciente. semiconsciente, né? Tá. Eu sinto todas as dores, todos os sentimentos, raiva, alegria, amor, tudo. Quando chora, quando não chora, quando não sei se grita, se não grita, eu sei exatamente o que está acontecendo, mas depois eu não lembro mais. Agora, com referência à mistificação, aconteceu comigo, eu não lembro se o Celso, eu acho que o Celso não ia lá no centro da Maria Alice, né? Acho que não, não lembro. Houve acho que umas 2 ou 3 sessões. A Maria Alice ainda recebia o dito naquela época. E foi dado, sabe quando vai dando corda? Então o espírito vinha, incorporava e já ia atendendo o povo, e passava de pessoa a pessoa, e falando o que a pessoa tinha, o que ela não tinha, o que estava fazendo, deixava de fazer, e as pessoas perguntavam, se consultava ali. Eu me lembro que foi me permitido, para mim não, né? Foi permitido que ele atuasse, eu vou dizer bem dessa forma, né? Porque era uma mistificação, que ele atuasse durante acho que 2 ou 3 sessões, parece. Até que o dito falou, agora chega. Estava lá no auge do atendimento, o dito falou, agora chega. Agora nós vamos embora. Você já deu seu showzinho, e agora não é showzinho, eu que estou falando, né? Você já fez a sua amostra aí e agora chega. Agora nós vamos embora. Porque aqui não é lugar de fazer isso, tá, não sei o quê. E já na época eu já tinha medo de mistificação mesmo, né? Falei, de estar recebendo e estar sendo desonesta. Desde aquela época eu já me policiava. Agora, então, você imagina quanto eu me policio para não ter esse tipo de demonstração, né?
de receber o espírito que está mentindo, de fazer uma mistificação. Nunca mais ele voltou, e aí foi dada uma explicação muito bem dada, que eu não me lembro agora, porque faz muitos anos, e eu falei, agora eu vou ficar mal na fita. Mas não, eu sabia que não era eu, né? Então, mas comigo, então, aconteceu a mistificação. Foi isso, é isso que eu queria registrar. Ok. Bom, mas a mistificação não foi sua. Não foi minha, né? Foi dele, né? Sempre foi médio só. Eu só fui o transmissor, né? Então, Tudo bem. Na verdade é o Se eu seguinte. fosse me ofender, me magoar, isso, aquilo, eu já não estava mais no centro. Então, mas é o que o Celso está dizendo. É o espírito mistificador, não o médium mistificador. Se você chama a atenção, como o Celso falou hoje, se você chama a atenção e desconfia de um espírito, se é um espírito de elevado, ele compreende a nossa ignorância e não se irrita com a gente. Agora, se você fala alguma coisa, chama atenção e desconfia de um espírito que está mistificando, ele realmente acaba se ofendendo, acaba se irritando e acaba. Então você sabe da natureza do espírito. Se você fala alguma coisa e você não ofende, o espírito não se ofende com o que você fala, mesmo você desconfiando que ele é um espírito enganador. Diferente de um espírito que é enganador, aí ele vai se ofender mesmo. Você pega nele, ele vai acabar se ofendendo. Então, realmente, como foi dito, depende da Condição. essência, da essência. Então, o espírito, você tem que analisar o espírito está dizendo, para ver qual a natureza do espírito, né? Pelos frutos que você reconhece o espírito, né? Ok? Ele, além de se ofender, ele sai xingando ainda. Muito bem. tá bom. Ô, Lô, Oi. boa noite, né, todo mundo. Lembra, você estava na reunião de uma quinta-feira que aconteceu do grupo aí de desenvolvimento aqui agora? Foi. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então, foi por mim, foi permitido que um espírito mistificador, né, passasse, né, através e você viu depois a irmã Ana, ela explicou o que aconteceu, né? Foi um espírito que se dizia padre e tudo, e ele veio meio que, sei lá, doutrinando, né? E eu, Eliana, né, médium, já sabia que estava, mas era para passar daquele jeito. E serviu depois como uma forma, foi a Niva, eu acho, a Niva que conversou com ele, e aos poucos foi caindo a máscara, entendeu? Ele não conseguiu sustentar, mas era necessário. No início, acho que o Sandro estava, se eu não me engano, e aí depois foi falado, a irmã Ana explicou o que aconteceu, né? Que era, como é a reunião de desenvolvimento, né? Serviu como com fins didáticos, digamos assim,
né? E foi explicado o que aconteceu com o espírito, tudo. Depois, não vou lembrar agora, mas aconteceu isso. Eu lembrei disso agora. Estão falando, né? E mas foi bem interessante mesmo, né? Não sei quem estava no dia, não sei se o Sandro estava, Bom, mas assim, eu não estava nesse dia, eu não estava nesse dia, mas isso realmente não faz acontece. muito tempo. Não faz muito tempo Então, isso, mas ao longo dos anos, né, que eu estou participando da reunião mediúnica, muitos espíritos tentaram enganar o grupo. Isso acontece. Então, já passou vários espíritos que tentam tapear o grupo, tentam enganar a pessoa, assim, sabe? Por isso que a gente tem que ficar atentos a todas as comunicações. Se, como está acontecendo. Então, e de vez em quando, os trabalhadores, né, espirituais permitem, né, realmente para a gente aprender. né? Então, a gente tem vários aprendizados ao longo dos anos desse trabalho mediúnico, né? E, normalmente, essa pessoa, né, que tenta enganar, como é um grupo mediúnico sério, ele não consegue enganar por muito tempo. Depois de poucos minutos, às vezes ele se entrega. Agora, depende muito das pessoas que estão recebendo, das pessoas que estão escutando, né? O próprio, no livro do André Luiz, eu não lembro qual deles aí e tal, mas tem uma senhora que se desdobra, vai para o umbral, para as zonas trevosas, está conversando com o espírito trevoso e ela achava que era um anjo de guarda dela. Por quê? Porque aqui esse espírito estava concordando tudo com ela. Pô, sabe, a minha chefe, aquela chefe lá não vale nada. Aí o anjo de guarda, realmente, ela é uma péssima pessoa. E vai concordando com essas partes negativas. Se concorda com tudo que eu estou falando, é meu anjo de guarda, olha só, eu tenho razão. A mesma coisa é dentro de uma região mediúnica. Se a gente está sério, a gente está vibrando bem, a gente está sempre atento, a possibilidade de ser enganado é menor. Por isso a gente tem que ficar sempre atento. O que a Eliana falou sobre um espírito que tentou enganar, tentou se passar por um anjo de guarda, por exemplo, já aconteceu várias vezes, né? Mesmo dentro do um espírito tentando se passar pelo dito, por exemplo. Aí ele começa a falar, né? O dito tem um jeito dele falar. Então, ele começava, o espírito tentando enganar, tentava repetir as palavras, né, iniciais do dito. A gente tem que ficar atento para ver sobre o que ele está fazendo, qual a orientação que ele está dando. Porque você tem que, pelo que ele fala, pela natureza do que ele fala, pelos tipos de conselhos que ele fala, você vai saber se é um espírito evoluído ou não. Como o César falou, não importa se é um caipira falando. Se a pessoa está falando de modo simples, né? Mas é importante ter essência. Então, às vezes, um espírito que fala de forma simples é para que a gente entenda. Às vezes, um espírito está falando de forma simples, com português muito simples, é um espírito de luz. E um espírito que usa toda a parte gramatical e linguagem rebuscada é um espírito trevoso, né? Quando uma pessoa está dando aula, eu tô dando aula, a minha dificuldade é usar o linguajar que os alunos entendam.
às vezes eu tenho dificuldade de fazer isso, de falar de um jeito que os alunos entendam, né? Porque você tem que usar as palavras simples. Mas como você sabe as coisas, você tem que usar palavras simples de maneira correta, né? Às vezes você faz algumas analogias, você fala, você não pode fazer qualquer analogia. E às vezes um aluno, né, explica para o outro uma linguagem mais simples. Então, às vezes, você tem que usar palavras que as pessoas entendam. O importante é a essência. Então, vai ter espírito tentando enganar? Sempre. Por isso que a gente não pode perder, né? Você tem que ficar atento o tempo todo. E não condenar o médium porque vem um espírito mistificador. O grupo que tem que ficar atento, não só o médium. O médium vai fazer no grupo, mas todo o grupo tem que entender, tem que captar e tem que. Então, é a psicofonia, é o conversador, é o vidente, é todo um grupo, né? Ok? Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos ler um pouquinho sobre aura. Graças a Deus, ninguém me condenou. Mas poderia, como no caso da Regina. Poderia. Vamos lá? O perispírito. Escreve Kardec em O Livro dos Médiuns, item número 109. Como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O leitor desprevenido que se inicia no estudo da codificação poderia perguntar-se: todas? Saiba ele que é em todas mesmo. Kardec só produz tais afirmativas depois de haver testado escrupulosamente seus pontos de apoio e suas possíveis objeções. É, realmente, o perispírito o componente indispensável à produção de qualquer fenômeno psíquico, seja ele anímico ou mediúnico. Com a mesma convicção, afirmou em obras póstumas no capítulo Manifestação dos Espíritos, itens 10 e 11. O perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Seja, portanto, acoplado o seu perispírito ao do encarnado, seja tomando a este as energias de que necessita, o espírito desencarnado precisa recorrer ao perispírito de pessoas com faculdades mediúnicas para produzir os fenômenos que deseja e estão ao seu alcance promover. Isso porque ele não dispõe de corpo físico para movimentar um objeto, escrever um texto, manifestar-se oralmente ou pintar um quadro. Só poderá fazê-lo tomando o corpo de alguém emprestado, corpo este que somente pode ser movimentado para realizar a tarefa desejada quando uma vontade espiritual quer e o perispírito transmite esse comando ao corpo físico, que então fala, escreve, movimenta-se, enfim. Prossigamos, porém. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas a que, sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar o seu mau grado em impressões e, algumas vezes, pensamentos por meio da intuição. Essa borda perispiritual, que se irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera, é a aura, que André Luiz conceitua da seguinte maneira em Evolução em Dois Mundos. A aura é, portanto,
a nossa plataforma onipresente em todas as comunicações com as rotas alheias, anticâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Xavier Francisco Cândido Luiz, André, 1973. Não é preciso dizer mais para configurar a importância da aura no humano. É o nosso passaporte, o nosso documento de identidade, a radioscopia da nossa intimidade física e espiritual para aqueles que têm os olhos de ver de que Deus nos falou, que têm os olhos de ver de que nos falou Jesus. O tema tem suscitado o interesse de inúmeros estudiosos, tanto do ponto de vista do antigo ocultismo, até dos modernos pesquisadores apoiados em dispositivos eletrônicos altamente sofisticados. É digno de nota o fato de que, abstraídas algumas fantasias especulativas, originárias de imaginações descontroladas, há uma espécie de consenso em torno das principais características da aura. Vejamos, por exemplo, o que diz Paracelso em citação que colhemos em Lewis Spence, na obra An Encyclopedia of Occultism. A força vital não fica encerrada dentro do ser humano, mas em torno dele como uma esfera luminosa e pode atuar à distância. Nesses raios seminaturais, a imaginação da pessoa pode produzir efeitos sadios ou mórbidos. Pode envenenar a essência da vida e causar doenças ou purificar a que impura e restaurar a saúde. E mais adiante. Nossos pensamentos são, simplesmente, emanações magnéticas que, ao escapar do nosso cérebro, penetram em diversas cabeças e levam consigo, juntamente com o reflexo de nossa vida, a imagem de nossos segredos. O pioneiro no estudo científico da aura foi o Dr. Walter J. Kilmer, médico inglês nascido em 1847. Em plena Inglaterra vitoriana, numa família tradicionalmente dedicada à medicina. Seu pai, John, foi membro do sisudo Royal College of Surgeons e seu irmão, Charles Scott Kilmer, também médico de prestígio e competência. Dr. Walter Kilmer pesquisou a aura humana durante uma boa parte de sua vida profissional. Familiarizado com estudos de Röntgen e Blondot, bem como Reichenbach e outros, Kilmer teve a ideia, aí por volta de 1908, de que a aura humana poderia se tornar visível mediante o uso de um filtro colorido apropriado. Suas experiências, nesse sentido, levaram-no ao emprego de cianina, um corante extraído do alcatrão. A substância tem a propriedade de produzir certo grau de miopia, que, por sua vez, leva o observador a perceber mais facilmente a radiação da faixa ultravioleta. Em 1911, o doutor Kilmer encontrou-se em condições de duplicar suas observações e conclusões num livro intitulado The Human Atmosphere, que era acompanhado de algum material de pesquisa, inclusive óculos especiais para discianina. Esse livro provocou o inevitável celeuma entre seus colegas médicos, que não lhe pouparam estocadas irônicas de olímpico desapreço, tais como esta, publicada em longo artigo em The British Medical Journal de 6 de janeiro de 1912. O Dr. Kilmer não conseguiu convencer-nos de que sua aura seja mais autêntica do que a visionária adaga de Macbeth. Com a Primeira Grande Guerra, a discianina, produzida em laboratórios alemães, desapareceu do mercado, e o Dr. Kilmer teve de interromper suas pesquisas. Em 1920, saiu nova edição aumentada do seu livro. Desta vez, recebido com maior respeito e endossado por alguns médicos de prestígio, mas o Dr. Kilmer nem chegou a ver em vida
os artigos mais compreensíveis do The Medical Times e do The Scientific American, pois morreu em 23 de junho de 1920, aos 73 anos de idade. Seja como for, seu magnífico trabalho ficou situado como que numa área crepuscular entre a ciência e o chamado ocultismo pela maioria de seus colegas de profissão e céticos de outras matizes e profissões. Não faltou quem o acusasse de envolvimento com o famigerado ocultismo e até considerasse uma clarividente, suposições que ele contestou explicitamente. Qualquer que seja a razão, contudo, seu trabalho não despertou maior interesse na classe médica e coube a um espiritualista convicto e dinâmico, Harry Bondington, ao qual temos recorrido frequentemente nesse livro para dar continuidade aos estudos de Kilner, mesmo sem contar com a formação universitária de seu predecessor. Boddington projetou uns óculos especiais que em muito facilitaram o estudo da aura. O livro do Dr. Walter Kilner não ficou esquecido, especialmente nos meios espíritas ingleses, nos quais sempre foi citado, mas permaneceu esgotado durante cerca de meio século. Em 1977, de passagem por Londres, encontrei uma nova edição, lançada no ano anterior. É a que eu tenho em meu poder, não mais com o antigo título, mas como The Human Aura, edição da Citadel Press, Secaucus, New Jersey, Estados Unidos, 1976. A técnica de pesquisa é minuciosa, descrita pelo Dr. Kilner e ilustrada com 64 desenhos a traço, colhida entre as inúmeras observações que realizou em outras tantas pessoas. Seria impraticável resumir, em poucas linhas ou mesmo numas tantas páginas, o paciente trabalho do eminente médico. Suas observações clínicas são expostas com clareza e segurança. Tomemos 3 exemplos. Modificações na forma e tamanho da aura resultam de severas doenças nervosas, como epilepsia, histeria, hemiplegia, e uma vez estabelecidas, tornam-se permanentes. Ao passo que, se forem divididas a distúrbios nervosos transitórios, como ciática, herpes, etc., uma vez curado o paciente, a aura gradualmente retoma sua condição normal. Todo e qualquer dano às faculdades mentais causa automática redução da aura, em tamanho e nitidez, sendo que ela é também mais estreita nas pessoas de mente débil. Tais fatos dão apoio à observação de que os mais sofisticados centros cerebrais estão intimamente interessados na geração de energia áurica. Quando o paciente desmaia, a aura perde muito do seu brilho e se reduz em tamanho. As alterações resultam, provavelmente, da temporária exaustão. Pouco adiante, declara ele que, a despeito de sua natural repugnância, teve a oportunidade de examinar alguns cadáveres e nenhum deles encontrou qualquer traço da aura. O fato não lhe constitui surpresa, dado que já havia observado que este fenômeno ocorria mesmo nos estados de hipnose. Observou também certa perda de nitidez da aura nos casos de doença do paciente. Embora ele não o comente, é de supor-se que a aura dos pacientes hipnotizados não seja detectada simplesmente porque ele se acha ausente, em estado de desprendimento ou desdobramento. É uma pena que seus estudos tenham permanecido tanto tempo relegados à indiferença e até hostilidade da classe médica, em particular, e de pesquisadores em geral, até serem retomados principalmente pelos soviéticos a partir da descoberta do efeito Kirlian. Segundo observações do Dr. Kilner, qualquer alteração na saúde do indivíduo se reflete na aura, seja na região afetada, quando circunscrita, seja em toda ela, quando a moléstia se generaliza pelo corpo físico. Ao escrever um prefácio especial para a republicação do livro de Kilner em 1976, Leslie Shepard lembra que o problema da aura ainda permanece no território limítrofe entre ciência e clarividência.
Ainda que cauteloso quanto às conclusões do Dr. Kuhn, Shepard expressa suas esperanças de que novas edições da obra suscitem o interesse de modernos pesquisadores, providos inclusive de aparelhagem e conhecimentos mais sofisticados. Por outro lado, a não ser a pesquisa de Boddington, e que consta principalmente de sua obra capital, The Universe of Spiritualism, quase nada tem sido feito em termos de aplicação das tecnologias indicadas pelo Dr. Kuhn no estudo dos fenômenos mediúnicos anímicos de obsessão e possessão. Que alterações, por exemplo, ocorrem na alma de um médium no momento em que se acha sob a influência de um espírito desencarnado? Em que pontos ou setores da aura se ligam os perispíritos de seres encarnados e desencarnados? Que distúrbios provoca o acoplamento do perispírito de um invasor espiritual em sua vítima? Que características especiais oferece a aura de um médium em potencial ou em atividade? Que alterações ocorrem na aura de uma pessoa que ministra passes ou que os recebe? Inúmeras são as referências de Harry Boddington à aura em seus escritos, mas é no capítulo 8, Marvels of Human Aura, de The Universe of Spiritualism, que encontramos uma exposição mais ampla sobre o assunto. Para não expandir o nosso próprio estudo, além dos limites que estamos procurando impor-lhe, tentarei um resumo das principais observações de competente autor inglês. A aura é uma espécie de radiação luminosa que envolve o corpo humano. Quer que continue, Lourenço, ou não? A gente continua essa parte a semana que vem para dar mais detalhes aí. Vamos discutir um pouquinho agora o que a gente já falou aqui sobre aura. Então, aura, né? Todos nós, encarnados, temos nossa aura. Ô, Lô, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Quando fala que o objeto, a pessoa, como fala? Touch, coloca a mão no objeto, ela sente o que aconteceu, certo? Isso aí é o quê? O que o objeto tem? É tipo porque não é a vibração do objeto? Vibração no sentido de vibrar os átomos e faz isso? Porque não pode ter aura, né? A aura tem que ter em algo vivo, né? Eu estou fazendo uma comparação, pode ser que seja ridícula, mas... Objetos também têm aura. Tem aura, a gente enxerga a aura de objeto. Objeto? Então por que ele falou que no corpo não tem? Falando de energia, né, Carla? Hã? Sim, é lógico, essa energia fica impregnada neles através de nós mesmos, de fatos que acontecem, que a gente mesmo emana para eles. Eles recebem porque... Bom, vamos lá. Então, porque agora falou que tem Ele aura. começa a falar o seguinte: o perispírito só tem perispírito um ser encarnado. O perispírito é um reflexo, o nosso pensamento produz o perispírito. Então, o nosso perispírito é produzido através do nosso pensamento com a matéria-prima, com o fluido cósmico universal, a matéria-prima do nosso planeta. Então, todos nós, no planeta Terra, a gente capta a matéria-prima envolto no planeta Terra e produz o nosso perispírito, que é um reflexo do nosso pensamento. Os que o André Luiz chama de psicossoma, corpo produzido através do pensamento. Esse corpo, esse perispírito, ele reflete a nossa situação. Então, se eu estiver doente,
o meu perispírito vai se modificar. Então, ele tá falando de várias formas que você, analisando o perispírito, você consegue dizer se a pessoa está equilibrada ou não, se está com uma doença ou não, se ele está... Então, você conseguir analisar o perispírito, você consegue ver várias coisas. Aura, né, segundo Kardec, né, a alma nossa, a nossa alma é o espírito encarnado. A aura é o reflexo dessa energia, da vibração do nosso corpo. Os objetos também acabam vibrando, né? Existe uma certa vibração de objeto para objeto. Tem uma certa uma vibração, um certo magnetismo. Esse princípio da vibração das moléculas é o que rege a homeopatia, que é a vibração de cada uma das moléculas dos objetos, das substâncias químicas. Agora, os objetos ao nosso redor acabam captando as emanações de pensamentos, de energias boas, ruins, dentro daquele objeto. Então, o objeto capta essas energias, essas vibrações, captam, e fica impregnado nele durante algum tempo. E acaba devolvendo isso. Então, essa interação... Então, se a gente pega alguma coisa dentro da nossa casa, acaba tendo uma certa energia, uma certa vibração das pessoas que frequentam aquela casa. O centro, ou qualquer lugar. Então, existe uma vibração que os objetos inanimados, que não pensam, não têm isso, está emitindo. Mas porque também eles captam, tem a energia magnética, a energia dos próprios átomos e da captação do ambiente. Existem vários estudos que demonstram que a água, o que acontece com a água num ambiente, por exemplo, numa música clássica, no rock pesado. Alguém falando uma oração, alguém xingando a água captando essas vibrações e acaba ficando impregnada com isso. E pode devolver isso para o meio ambiente, pode devolver isso para a gente. Então, é um tipo de aura. É que a gente tem sempre que lembrar que tudo que tem movimento gera movimento de energia. Tudo que gera movimento de energia gera um campo. E esse campo é o campo magnético. Então, qualquer tipo de pensamento, ou se a gente, por exemplo, é até bom de perguntar, né? Porque todos nós temos aura, certo? Todo mundo concorda? Temos aura, né? Você acha que a aura é a mesma quando você levanta de manhã e é a mesma que você está à tarde? Ou na hora que você vai dormir? É diferente, porque ao longo do dia você passa por uma série de situações que geram pensamentos diferentes, às vezes irritações, às vezes alegria, e isso vai mudando a sua aura, porque vai gerando um campo magnético diferenciado de acordo com o pensamento da gente, porque é o movimento de energia, né? Agora, como a gente está falando de campo, né? Quando a gente se aproxima de uma outra pessoa, ele tem o campo dela, o magnético dela, então você pode captar isso, assim como os objetos também. Como o Lorenzo disse, o objeto pode ficar impregnado por aquele campo em que ele ficou submetido por um certo tempo, depois ele vai desmagnetizando, né? À medida que vai mudando as coisas, né? Então, isso que eu acho que é importante a gente dizer. Eu queria acrescentar uma coisa, porque no início aqui ele diz que o perispírito é, de todo jeito, o meio de comunicação, né? Com o espírito, não é verdade? Ele falou lá no início, né? Aí eu lembrei, né, Lorenzo, que os espíritos, já não é mais corpo agora, os espíritos lá, tem espírito que é médium também, ele recebe comunicação de outro lá, né? E como é que ele faz para ter comunicação se ele não tem corpo físico? É através do quê? Do perispírito, meu amigo.
Então, está provado que para o espírito ser médio de outro espírito, ele precisa falar através do perispírito dele, porque não tem jeito, né? É uma ideia que a gente tem que sempre levar em consideração aí, né? Mesmo porque, Celso, quando a gente vai trabalhar no mundo espiritual, a gente só vai com o espírito, a gente não vai com o corpo. Isso. É por isso que, né, agora mudando, conversa não só por espírito, mas é negócio da aura, né? Quando a gente está numa reunião espírita, por exemplo, uma reunião lá pública, por isso que o ideal é logo no início, né, fazer um pouco de silêncio, uma música legal, né? E você fazer a prece de abertura, porque isso já induz a pessoa a mudar a sua vibração, se ajustar magneticamente o campo dela com o campo interior ali, né? Para que a gente possa se harmonizar quando a gente faz uma reunião pública, ou até mesmo outras reuniões aí, né? Daí a prece, daí o pensamento, essas coisas todas, né? Deixa eu falar uma outra coisa que fala bem nesse assunto, é rapidinho. O Emmanuel levou o Chico para conhecer uma estação lá na Lua, não sei aonde, lá, né? Isso está, não lembro qual. E ele ele pediu para o Chico, Chico, por favor, nessa noite você não se alimente de nada de animal, para que o seu espírito não leve essa influência. Quer dizer, se ele se alimentasse de uma coisa mais pesada e a digestão interferisse, ele iria com esse resquício refletido na própria alma dele. Olha para você ver como funciona. Então, Que eu me lembro lá foi jejum absoluto, que parece que ele falou para. Não, ele não fez jejum, ele se alimentou de alguma coisa leve para que ele tivesse a condição de trabalhar sem ter nem nada que impedisse, que ele tivesse bastante clareza, que nada atrapalhasse. Isso é muito importante também. O Emmanuel pediu isso para o Chico, e ele foi para uma estação lá que existe, planetária, perto da Lua, lá, não sei das quantas, porque a gente não sabe, né? Mas está escrito lá, não sei, não lembro agora, mas foi isso. É muito interessante de ver. Tem uma anotação aí que eu não sei se precisa voltar tal, mas tá observado aí no livro, né? Quando sob hipnose, né? Que aí a aura também dava uma apagada. Foi impressão minha ou é isso mesmo? O que Sob hipnose aí, essa parte eu achei aura interessante. apagar é Não, quando a pessoa desfalece, ela desmaia. Não, no desmaio tá no trecho, mas existe o trecho específico que falou sob hipnose. Sob hipnose eu não reparei, não, só reparei. Pode cortar aí, que eu achei curioso isso. Eu achei curioso. Ele fala da hipnose, sim. Ele fala da hipnose. Então, Na dá verdade, uma voltadinha aí. Não falou aí depois da hipnose? Eu falei, pô, interessante, né? Mas. Então, o que acontece com a psique, né? O que é? Não está gerando? Está no autômato, piloto automático? E aí ele não gera a luz da radiação? então, como o Celso falou, tudo que a gente faz modifica. Todos os nossos pensamentos acabam modificando a nossa aura, né? Numa hipnose, há também uma influência externa na mudança dos nossos pensamentos. E se a hipnose acaba alterando, né, essa mudança dos nossos pensamentos, isso vai refletir na nossa aura, no nosso perispírito. Então, tudo que altera os nossos pensamentos vão alterar a nossa aura. A gente sabe que tem pessoas que são mais suscetíveis à hipnose do que outras. Pessoas que Não, acabam... de alterar tranquilo, né? Mas acho que ficou bem aí no sentido aí do que o Celso estava falando, né, Celso? Que seria isso daí, então, né? Porque o cara tá sob hipnose, entra lá no piloto automático, o autômato, e o dínamo não tá gerando energia, né? Será que é isso, então, né? Se eu pudesse ter assim, uma visão, eu acho que quando ele está em hipnose depende muito do que ele está lembrando na hipnose, né?
Se ele está lembrando de vidas passadas que ele estava agredindo alguém ou sendo agredido, ele vai gerar um pensamento que vai mudar o campo dele, né? É Mas se ele está verdade, né? levando, se está numa boa, no momento que ele está fazendo hipnose, ele está dormindo, ele tá, aí, nesse momento eu acho que aí sim, baixa o nível, né? É. O campo, então, não gera Aquela parte que tanta ele tá luz. só um autômato, um robozão, né? Um zumbizão, É, assim, né? Aquela deve ser esse pedaço da isso. menção, né? É. A hipnose pode, Não gostou do zumbi? Só não tira o zumbi, pronto. Ah, não, mas até na parte da hipnose que o cara fica lá, ele fica parado, né? Não pensa, né? Que você comanda, o cara faz, né? Nem pensa. Então, se tá afetando o pensamento, está afetando a aura dele. De É o maneira mesmo positiva ou de maneira negativa. Fala, Andressa. posso fazer uma pergunta? É o mesmo princípio da cor da aura, então? É o mesmo princípio. Sim, Muda a cor. a aura, os estudos lá do efeito Kirlian, né, que a aura no dedo, por exemplo, dentro de uma mão, de uma pessoa doente, a aura se modifica. Uma pessoa estressada, a aura modifica. Uma Então, pessoa, né, cansada, a aura se modifica. Então, a aura é um reflexo de nós. Por isso que ele está dizendo que você poderia, né, analisar a aura para ajudar uma pessoa a se reequilibrar. a densidade da aura de quem está doente modifica muito, muito, muito. Quem está doente, a aura é quase como a de um objeto, dependendo da doença. Eu via muito pelo meu pai. Quanto mais debilitado ele ficou no processo de doença dele, mais a aura era fininha, extremamente fina. Mas a cor da aura, o que eu sempre quis saber é assim, modifica de tons mais escuros, quando a energia da pessoa é mais densa ou quando ela é menos densa. Isso de eu nunca consegui em livro nenhum que explicasse. Tem livro, viu? Eu também eu nunca li, eu só vi coisa assim mais superficial tal. Mas tem, que nem aquele negócio de iridologia, então tem estudos até pelo estudo da foto, né, Kirlian, fazer um diagnóstico médico com a pessoa, coisa que a gente não sabe. Deve ser mais ou menos parecido com aquele princípio, né? Vem lá um mentor, o cara te olha assim na cara, tá lendo tua alma, a tua aula lá, tá tudo gravadinho lá. Tá Não no é, seu Blu-ray. não foi nenhuma questão de Aqui, curiosidade. o que ela chama? Andresa. Andresa. Ô, Andresa, Desculpe. viu? Tá aberto. Tá, viu, Sandro e Andresa? Tem um livro que, rapidinho, tem um livro que chama A Terceira Visão, de Lobsang Rampa. Lá ele conseguia ver a mudança. Se você estava mentindo, alegre, ou fazendo qualquer coisa, lá ele via a mudança da cor. Eu lembro muito bem que a mudança da cor, que ele foi contratado pelo presidente do país lá, né? Para ver se os amigos eram amigos ou eram inimigos, né? Então ele via quem mentia ficava com a aura roxa, quem não mentia não ficava com a aura roxa. Então eu lembro da aura roxa que era da mentira, mas ele enxergava tudo isso aí. Está no livro Terceira Visão de Lobsang Rampa. Eu sempre, não de todas as pessoas, mas algumas eu sempre vi aura. Mas eu sempre quiser quis. saber, se você Não, quiser saber, dá uma olhadinha no Lobsang Rampa lá que você vai entender. se você puder me dar o nome do livro, seria ótimo. Porque eu queria entender, porque eu vi de uma pessoa aura negra, completamente negra. E eu achei que a pessoa ia morrer quando eu vi. Fiquei em desespero quando eu vi. Eu falei, Então, você procura lá o livro Terceira Visão, de Lobsang Legal Rampa. esse livro. É um monge, é um monge. Lobsang Rampa. Isso, Lobsang Rampa. obrigada, Rô. Vou pesquisar. Nada. Tem mais de 50, 60 anos esse livro aí, né, Roberto? É antigo, né?
Eu tinha um tio que ele falava desse livro, nunca peguei esse livro aí. Então, o dia que eu vir assim, Tem dando um soco, olho aqui, assim. e Tem ainda um passa olho. para a Andressa. É. Mas a coloração da alma tem a ver com a onda, né? Que gera o pensamento. As ondas Aí mais eu achei compridas, aqui mais quando largas, fala são mais pesadas, são mais escuras. E as da ondas bem hipnose que o curtinhas são as Edson mais estava falando. purificadas, né? E geram Ele fala assim, colorações pouco bem adiante, mais declara ele que, a bonitas. despeito de sua natural repugnância, teve a oportunidade de examinar alguns cadáveres e em nenhum deles encontrou qualquer traço de aura. O fato não lhe constitui surpresa, dado que já havia observado que este fenômeno ocorria mesmo nos estados de hipnose. É isso? A parte que eu mencionei foi essa daí, que eu achei interessante. Me ouviu? Me ouviram? Sei. Observou também que certa perda de nitidez da aura nos casos de doença do paciente. Embora ele não o comente, é de supor-se que a aura dos pacientes hipnotizados não seja detectada simplesmente porque ele se chama ausente, em estado de despreendimento ou desdobramento. Então, é como você falou, Sandro, estava autômato. Certo? É o autômato. Não sei, o Roberto tem várias vidências. Aí você, aqui tem visto, você vê espíritos, agora aparece o espírito de uma mulher que tem uma aura azul, que é toda azul. O que quer dizer isso? Né? Tem outro espírito que tem a laranja. Às vezes a coloração do ambiente da sala espírita está amarela. É por causa que a produção dos pensamentos ali, principalmente dos mentores, né, geram isso daí. Geralmente são colorações assim que são bem favoráveis, né? Às vezes para o tratamento que vai ser feito, né? Geralmente aquela de coloração verde, esverdeada, é de tratamento de saúde, normalmente. Eu já vi algumas fotos killers assim, né? Que até, não sei, que é evidente aí que deve ver, né? Eu não vejo, tá? Mas que até assim na interrupção, né? A interrupção da aura, mas ela não, às vezes, ela não é contígua, linear, né? Então, ela, às vezes tem um ponto de interrupção aqui, ou sei lá, tem pontos de interrupções, e que aí eu lembro, mas faz muito tempo que eu vi, e que aí a turma até estudava ali onde que era aquele ponto de interrupção, como se fosse uma conexão como se fosse de Schacht, que aí sabe mais ou menos o tipo de problema também que a pessoa tem de saúde nisso daí. Eu achei interessante O, isso. Eram fotos Killian, que Sandro, dessa vez que eu tinha visto. O Tecilde inventou um aparelhinho, né? Agora eu não chamo, não sei como é que chama. Ele tinha um pegador assim, uma mola bem fininha e um chumbo bem na ponta. A Eliana já viu, acho que o Roberto já viu, não sei, acho que a Ângela também já viu. E aí ele via, era possível ele medir a aura das pessoas e saber se você tinha também um obsessor junto. Oxe, É. Aí, aí ele Exatamente, passava, primeiro ele exatamente. passava na pessoa, ele passava na pessoa assim, passa o né? esquema aí que eu vou fazer um desse para mim aqui. Mas, ô Celso, mas agora tem para vender, viu, Celso? Sabia? Tem para Ele vender, rapaz, mostrando não, é igualzinho. Botar Igualzinho. preço. É o mesmo como sistema anjo que de você usa guarda. para saber aonde tem água, né? Sabe aquela É, forquilha lá? Onde para você saber o lugar que tem água, porque a água também gera um magnetismo, você pode medir. Tem gente que mede mesmo, mas tem pessoas que têm essa habilidade, né? Rapaz, eu vou te falar, Celso. Passando por Eu isso, estava né? morando num Ângela? apartamento É. e lá fizeram um poço artesiano. Cavaram uns 180 metros, sabe? Tal. E é a cara aquilo ali, sabe? Deu uns 200 mil reais. Olha a grana e olha o negócio. Uma empresa que cava poço artesiano. Então, o cara cavando, acabou. Mas antes de tudo, vinham os caras e os engenheiros tal, fizeram um monte de coisa, medição, isso, aquilo.
No final, quando você achava que os caras vinham embora, aí veio o senhorzinho com as duas varetinhas assim, ó. Tá um monte de máquina, mas no final das contas, o que chegou lá mesmo foi o senhorzinho lá com as duas varetinhas assim, aí eu fazia assim, ó. Aqui, ó. Aí os caras lá apanhavam, que olha, pô. Não. E aí ele E foi media lá esse que acabou, negócio, ele lá deu a água. tinha uma Acabou. molinha, né? Que virava para lá e 200 para mil cá. reais o poço, e foi o velhinho que botou lá na Então. varetinha. E aí ele Bom. media a aura da pessoa. Não dava para ver cor, mas pelo menos. Celso, o interessante é que quando eu fui lá a primeira vez, ele falou para mim, vou te provar que tem espírito, né? E você tá com uma mulher para com isso, né? Aí ele foi passando aquele negócio no meu corpo, falou, acho que é o busto da mulher. Ele foi mesmo, foi para lá, voltou. E a mulher é baixinha, ó, vai acabar a cabeça dela. Aí, Ó, Roberta, não era Eliana, não, viu? Não era Eliana. para mim, ele era o meu anjo de guarda. Ele falou: vou pedir para seu anjo de guarda sentar. Aí foi, aí eu levantei, ele sentou e o negócio passou assim. Aí eu, ó, tá vendo que ele é alto, tá vendo? Ele é alto, seu anjo de guarda é alto. Porque na ponta, Celso, ele tinha um metal, é que nem um cobre, sabe, na ponta, né? Aí a pergunta da irmã do Lorenzo, naquele livro A Vida Fora da Matéria, tem a foto de um busto de metal com a irradiação de energia. Agora que eu lembrei, falar para sua irmã lá, Lorenzo. A Vida Fora da Matéria, tem a foto lá do busto, viu, Carla? E lá você vai ver a irradiação que dá. Tem mesmo. A energia. Ah, se tá ela bom. tiver me ouvir. Vou ver se eu acho na internet. Isso. Pegadinha. Muito bem, a conversa está muito interessante, mas a gente vai encerrar por hoje. Certo? Quem gostaria de fazer a prece de encerramento desse grupo animado? A Lili tá doidinha para fazer, porque faz tempo que ela não entra, né, Lili? Tá bom, eu faço então. Então, com o espírito, com a alma alegre, leve, em Cristo, agradecemos a oportunidade de estudarmos um pouco mais sobre essa doutrina libertadora e que nos traz tanta paz, tanta harmonia para o nosso reequilíbrio emocional e espiritual, e que tenhamos novas oportunidades de nos reunirmos em espírito e em verdade para o estudo da Santa e Redentora Mediunidade, a doutrina espírita, que nos liberta e nos ilumina. E assim agradecemos aos nossos anjos de guardas, espíritos protetores, que nos auxiliaram, nos intuíram nesta noite. E que essa paz e essa harmonia possa permanecer em nossos lares até a próxima reunião, onde aqui estaremos para estudar e aprender e pôr em prática. E que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Estou aqui na casa do papai. Vidências? Boas vidências? Não tive, não. A Helena não teve. A Andressa também não. O Roberto teve uma. Eu vou falar, Lourenço, eu vou falar a mais bonitinha, né? Mais legal. Ó, vindo do lado, deixa eu ver se norte, não, sul, norte, não, leste, oeste. Na direção do oeste, bem longe, aí veio um espírito juntando umas flores. Então tinha assim, né? Flores amarelas, aí foram chegando perto, eram girassóis pequenos, né? Pés de cana, tudo pé de fruta, e o espírito foi empurrando assim, então formou um arco, entendeu? E eles foram criando uma vida assim, cor de ouro claro, e foram ficando maiores. Aí de lá
lá longe, fez um círculo, meio círculo, e o espírito vem empurrando, empurrando. Aí pegou toda aquela luz de lá para cá, passou pelo sítio do Celso aí, vem embora, e chegou até nós. Aqui no meio, aí tem um outro espírito irradiando cor de cristal, até aquele azulzinho do cristal, né? Então, todo o tempo ele ficou irradiando essa cor. Então, juntou essa cor cristal daqui de cima, onde eu estou aqui, né? E juntou com a cor amarelada de todas essas flores, esse pé de cana, toda a fruta que fosse parecida da família da cana, né? São todas envolvidas para cá. Então, nós ficamos meio círculo de lá para cá e meio círculo de cima para baixo. Então, juntou duas cores, são duas cores sadias, Celso. Duas cores de vida, né? É isso. Deixa eu dar uma informação aqui. Questão de 40 minutos atrás começou uma ventania aqui. Aqui também, Celso. Aqui também. Tá puxando, hein? Aqui é quem já estava na sessão com você, porque foi umas baterias aqui na janela, eu achei, ou entrou ladrão aqui no 7º andar, ou vou precisar dessa varetinha para saber, porque está aqui embaixo também. Ficou bem, então, hein? Bom sono para vocês. Obrigado para vocês também. Obrigado, Lourenço. Tchau, Eliana. Boa noite.